A cartela da Mega é formada por 6 linhas e 10 colunas de números, um retângulo enorme de possibilidades. Se uma pessoa pretende registrar uma aposta sem nenhuma estratégia, é provável que ela coloque um número em cada linha a fim de explorar a tabela inteira. Mas aí eu te pergunto, qual que é a probabilidade de ser sorteado exatamente um número em cada linha? Será que é muito provável, pouco provável? Nesse vídeo, além de responder essa pergunta, eu vou compartilhar um conceito matemático que pode sim aumentar as chances de pelo menos quadra na Mega Sena. Primeiro, respondendo a pergunta, a probabilidade, pensando aqui em linhas diferentes, a primeira dezena ela não tem nenhuma restrição, pode cair em qualquer uma das 6 linhas, né? 6 em 6. O próximo número eu não quero que caia na linha anterior. Como cada linha tem 10 números, eu vou ter aqui então 10 opções a menos. 50 no universo de 59, porque já foi um número escolhido. O próximo número eu não quero que caia nas duas linhas anteriores. Então agora eu vou subtrair 20 unidades. Eu tenho então 40 no universo de 58. E assim sucessivamente. O próximo número eu tenho 30 em 57, 20 em 56 e finalmente 10 em 55. Calculando a multiplicação dessas frações, eu chego no decimal aproximado 0,02, que corresponde a 2%. Ou seja, a probabilidade de ser sorteado exatamente um número em cada linha é apenas de 2%. Pouquíssimo provável. O que me faz concluir que 98% dos casos estão em outras configurações, estão em outras linhas. Eu anotei aqui outras 10 configurações pensando em linhas. Além desse caso 1, 1, 1, 1, 1, 1, que seria um em cada linha diferente, eu pensei no caso 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, ou seja, uma linha em branco. Depois tem a possibilidade 3, 1, 1, 1, 1, 0, 0, duas linhas em branco, e assim por aí vai. Existem pelo menos, eu configurei aqui 12 configurações de maneiras de você posicionar números em linhas. Dessas 11 configurações, algumas mais prováveis, outras menos, eu não calculei, confesso que não calculei aqui separadamente, mas tem 3 delas que me chamam a atenção, ó, que seria esse caso aqui, 7, ó, 2, 2, 1, 1 e duas linhas em branco. Esse caso aqui, ó, 3, 1, 1, 1, 0, 0, duas linhas em branco. Além desse caso aqui, ó, com 3 linhas em branco. Se você for fazer uma consulta, é muito provável você encontrar esses modelos nos sorteios da Mega. Por exemplo, aqui, ó, 9, 12, 20, 30, 32 e 35. Ó, eu tenho 2 numa mesma linha, 2 numa mesma linha. Então é o caso 1, 2, 1, 2. Nesse caso aqui, ó, 3, 20, 45, 52, 53, 58. Eu tenho o caso aqui, ó, um numa linha, um numa linha, um numa linha e 3 números na mesma linha. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, esses modelos, eles têm a mesma característica que é pelo menos duas linhas em branco. Bom, se a gente tem vários modelos que têm pelo menos duas linhas em branco, a gente não vai trabalhar com a tabela inteira. A minha sugestão para esse vídeo é você excluir pelo menos duas linhas. Então trabalha com as 4 primeiras, ou trabalha com as 4 últimas, ou se você quiser ainda, tente trabalhar com 3 linhas, no máximo. Para esse modelo eu vou fazer o seguinte, para esse vídeo eu vou sugerir o seguinte, ó, escolha 3 números de 4 linhas e vai formar uma pequena tabelinha como essa. Ó. Eu escolhi, só para exemplificar, 5, 8, 9 da linha 1, 12, 17 e 20 da linha 2, 23, 28 e 30 da linha 3 e 32, 35 e 36 da linha 4. Então eu estou trabalhando aqui com 3 números em 4 linhas nessa pequena tabelinha de 6 duplinhas, ó, que eu chamei de A, B, C, D, E e F. O que eu vou fazer agora? Usando matemática simples, combinações simples, eu preciso dessas 6 duplinhas escolher 3. Esse número fatorial aqui, ó, vai me dar 20 combinações de jogos simples. Como você encontra essas 20 combinações, Ícaro? Bom,
Se você excluir 3 colunas, você consegue formar um jogo. Por exemplo, aqui, excluindo a coluna ABC, eu tenho aqui um jogo 1. Se eu manter a coluna AB e excluir a D, eu tenho aqui um jogo 2. Se eu mantiver o AB e andar pela tabela, excluindo agora a coluna do lado, eu tenho um jogo 3. E se você fizer isso sucessivamente, você consegue 20 combinações numéricas. Ó. ABF, jogo 4. Mantendo agora o A e andando pela tabela pelo CD, por exemplo, jogo 5. Excluindo o E, jogo 6. Excluindo o F, jogo 7. Mantendo o A e agora indo para as colunas D e E, ó, jogo 8. Depois jogo 9 e depois jogo 10. Eu tenho 10 jogos simples, parecidos, excluindo a coluna A. Se você fizer agora o mesmo conceito, começando com a coluna B, por exemplo, excluindo BCD, jogo 11, fazendo esse padrão até chegar no final da tabela, até chegar na trinca D e F, você vai ter 20 jogos simples e consegue explorar 12 números da sua Mega Sena. E aqui vai algumas considerações. Vamos supor que lá no início você conseguiu acertar a região. Você acertou lá as 4 primeiras linhas. E além disso, dos seus 12 números escolhidos, você conseguiu colocar os 6 números premiados. Vamos supor que eles estejam organizados dessa maneira aqui. Ó. Um aqui, outro aqui, uma dupla de prêmio aqui, um aqui e outro aqui. Em algum momento, mantendo a estratégia, você vai excluir a coluna ABC. Por exemplo, aqui você vai registrar um jogo com 4 números premiados, ó, formando então aqui uma quadra. E aí eu te pergunto, mantendo essa estratégia e acertando os 6 iniciais nesse universo de 12, será que é possível maiores pontuações? O que você acha? Comente aí. Ó. Por esse vídeo é isso. Bons jogos, boa sorte e até a próxima!